Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que sexta-noite eu sentei aqui com uma taça de vinho. Eu cheguei atrasado, né? Quando começar, que eu não peguei muito comecinho, zerado ali, mas depois que eu vi o Gregório, o Ciro, falei, não, vou pôr minha taça de vinho, vou assistir, né? Vamos ter um debate. E por uns 15, 20 minutos, eu vi uma palestra, como disse o Gregório. Era só o Ciro falando desesperadamente, de uma maneira absolutamente fanática, parecendo um pregador de igreja evangélica no púlpito, aos berros, uma cena dantesca. Bom, fui assistindo, o Gregório começou a reagir, né? Dizer, porra, viu, você me convidou aqui para a gente debater, para a gente conversar. Inclusive, no debate, o Ciro dizia que eles teriam as mesmas armas para o debate. Não foi isso que aconteceu. Não foi, muito pelo contrário, parecia o Ciro estava abrindo a porta da casa dele, que é o programa lá, o Ciro Games, para um convidado que teria que ouvi-lo. E foi o programa Encerra e Vem. O que se pode tirar desse debate? Eu acho que tem algumas coisas que merecem ser discutidas. Primeiro, né, campanha eleitoral é algo sério. Você coloca a sua história, né, para que os eleitores, a sua história, a sua experiência, para que os eleitores decidam por um ou outro candidato. No momento em que você, principalmente disputando um cargo majoritário, transforma isso num circo, você pode até vir a ser premiado como eleito. Aconteceu com Bolsonaro. Ele construiu tudo isso, mas dentro de uma lógica que ele vinha alimentando já há umas décadas, com um eleitorado propício a esse tipo de discurso, como aconteceu com o governador do Rio de Janeiro, eleito lá, agora me salva, Adri, que eu esqueci o nome, o Witzel, né? O Witzel ia dar tiro na cabecinha, descendo de helicóptero, aquela coisa toda, né? Aquelas cenas bizarras, foi defenestrado, perdeu o mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Leste, por unanimidade. Não teve um único sequer. A mesma coisa que aconteceu com Mamãe Falei, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Não teve um deputado para defender o Mamãe Falei. E o Ciro está embarcando nesse tipo de coisa. Quando ele chama o Gregório, que é um humorista sério, né, dos pontos de vista assim, ou seja, respeitoso, que não trabalha com homofobia, não usa de ataques às minorias para poder fazer audiência, como alguns, que é um cara que topou ir ao debate, como me disse por WhatsApp, para defender o seu programa, que tinha sido bizarramente atacado pelo candidato, pelo Ciro. Quando acontece isso, né, o que o Ciro deveria fazer? Tentar tratar a coisa com seriedade ali, mas não, ele tentou ir para o universo de forma autoritária do humor, as agressões que ele considerava bem-humoradas, dos ataques de baixo nível, usando palavrões, usando frases tortas, meio que tratando o debatedor ali, o convidado, como um inimigo. Foi ridículo. A participação do Ciro no programa com o Gregório do Vivier foi ridícula. E foi mais ridículo ainda, porque o Ciro usava dados que não se confirmam. Ele, por exemplo, falou:
O Bolsonaro meteu 14% de diferença na gente. Não foi 14%. 14 milhões de votos. Então, trocava os números com a maior tranquilidade, sem nenhuma preocupação em estar falando os números certos. Isso ele fez repetidas vezes, mas mais do que isso, ele cometeu um erro, um erro básico, né, de interromper por dezenas de vezes. Eu estou tentando achar aqui a matéria da Sinara, Adri, se puder. 74 vezes. Ele interrompeu o do Vivier 74 vezes. Imagina um aluno que faz isso numa sala de aula com um professor. Um professor que faz isso com um aluno apresentando um trabalho. Imagina você conversando na sala de jantar sobre política com tua tia, com teu filho, com teu namorado, e fazer isso durante 1h30. Quem aguenta alguém interromper a outra, assistir alguém interromper outra, por 74 vezes? Aí, a militância do Ciro, que estava ali assistindo no chat, elogiando, achando o máximo isso. E nas redes, ou no Twitter, a tal do grupo da gente boa lá, que faz campanha para o Ciro, falando que ele ganhou o debate. Você vai ver os números, o que aconteceu. Dataforum deu com 67% das pessoas foram mobilizadas pelos tweets do Gregório do Vivier, a favor do Gregório do Vivier. E mesmo aqueles dos 33% que sobraram, boa parte não era do cirismo, era do bolsonarismo. Ou seja, foi 67-33 a favor do Vivier. E dos 33% do Ciro, boa parte era de bolsonaristas. Foi uma derrota humilhante. O Ciro só conseguiu se tornar líder, né, para aqueles que são da sua bolha. Ele reforçou aquilo que a bolha dele, da militância de redes, acha legal, que é ele ser grosso, que ele é ser machão, que ele é xingar o cara, que ele é falar, você está vendo aí, você está com um monte de assessor, os assessores estão fazendo isso, o Gregório vai lá, pega a câmera, mostra o quarto, ele fica com uma cara de bobo, mas uma certa militância dele gosta dele e fala isso, mesmo que seja mentira. Para esses, o Ciro foi vencedor. Só para esses. Foi um tiro no pé imenso, né? E para não ficar mais feio, o que o Ciro fez? Atacou o Lula. E tentando colocar o Gregório na posição de adversário como alguém do Lula. Tentou transformar aquele embate num embate entre ele e Ciro e um defensor do lulismo, para que ele pudesse derrotar o Lula ali. Uma coisa destrambelhada. O Gregório dizia, eu não tenho procuração. Tá vendo? Tá fugindo do debate. Peraí, mas eu não tenho procuração. Não é que eu estou fugindo, é que eu não posso falar em nome do Lula. Faz sentido. E ele batendo, e batendo, e batendo. Esses vídeos agora estão sendo utilizados pelo bolsonarismo para atacar o Lula. Se chamar de linha auxiliar, os ciristas vão ficar bravos. Mas é a isso que esse debate serviu, só e tão somente para reforçar o Ciro para a sua militância duríssima. Eu calculo que desses 8%, 7%, não passa de 1% esses ciristas fanáticos. O resto é gente que se mobiliza por outras coisas, porque acha que não quer votar no Lula, não quer votar no Bolsonaro, porque acha que o PT é isso e aquilo, mas que já está começando a ficar assustada
e que as próximas pesquisas mostrarão, talvez, por conta desse debate, inclusive, comecem a deixar o Ciro desistido. Essa é a tendência. Para finalizar esse Fala Rovai, queria dizer uma coisa. Eu acho que qual que é o problema? É que o Ciro construiu um personagem. Ele construiu um personagem e ele se tornou prisioneiro desse personagem. Agora, ele vai até o fim assim, se o PDT permitir que ele seja candidato, sendo o anti-lulista, esse cara que xinga o Lula, xinga o PT a todo momento, contrapõe-se com blogosfera, que ele considera lulopetista, que é financiada pelo dinheiro do Petrolão. Ele ataca os sites, os blogs, os jornalistas progressistas, xinga todo mundo, persegue alguns desses jornalistas no Twitter, na sua militância, como a Sinara Menezes, que vai estar aqui daqui a pouco conosco, perseguem pessoas que são artistas e que se posicionam a favor do Lula, como fizeram com Chico Buarque. Agora vão perseguir Caetano Veloso, muito provavelmente, como estão perseguindo o Gregório do Vivier, que votou no Ciro em 2018, como Caetano Veloso, como elogiavam o Alckmin, que era o cara que ele queria fazer parceria para ser governador aqui de São Paulo, candidato a governador na chapa dele, Ciro, e agora o Alckmin virou o cara do Pinheirinho. Enfim, esse personagem já sequestrou o Ciro Gomes. Esse personagem se tornou o Ciro. E ele vai com ele até o final. E eu sinto muito dizer aos militantes e apoiadores do Ciro, mas acho que o fim do Ciro nessa eleição, do ponto de vista político, será trágico. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos. E tem o seguinte... Como é que é o que dá lá o... Valeu demais. Valeu demais. Se estiver assistindo depois, dá um valeu demais para nós aí. Valeu demais, dá para você apoiar sem precisar fazer superchat ao vivo. Valeu demais. Use sempre que você puder. Tem um dinheirinho, tá vendo o nosso programa lá na Fórum depois do horário? Valeu demais.